opinião, fazendo uma pergunta que ela geralmente acontece no dia a dia da nossa caminhada como empreendedores, como comerciantes, como lojistas, independente da sua profissão ou a área que você atua. Tem momentos que nós nos perguntamos e dizemos o seguinte: por que é que o meu negócio não vai bem? Alguém já perguntou para si mesmo isso? Ou até mesmo para Deus, dizendo: por que os meus negócios não vão bem? Por quê? Então, dentro desse princípio, você pode estar acompanhando daqui a pouco, um dos princípios que levam as pessoas a não alcançarem aquilo que almejam, ou não ir bem nos seus negócios. Primeiro, um dos fatores é plano de negociação e propaganda que estabeleceu. Às vezes nós não fazemos a propaganda correta, ou não fazemos um plano correto na nossa vida financeira, no nosso negócio, no nosso trabalho. Outra coisa importante é a pesquisa de mercado e sua relevância com relação ao mercado atual. Às vezes nós ficamos tão arcaicos, tão atrasados nos nossos projetos, que o mercado está o quê? Está acelerado, ele está correndo. É novidade, é igual o celular. Você compra um celular hoje, quando é amanhã, o seu celular está ultrapassado. Assim é o mercado, assim é o comércio, não é verdade? Então, existem vários fatores. Outra coisa importante para você que veio aqui hoje, dentro desse nosso projeto, é entender que se você não examinou suas finanças e gastos, tanto o pessoal como o comercial, você pode estar gastando muito mais do que aquilo que você ganha. Quantas pessoas hoje, o cartão de crédito, por exemplo, está sendo um monstro, porque você se empolga, né, com a compra fácil, quando você menos espera, as suas contas estão muito além daquilo que vem na tua caixa, que vem na sua conta, vem nas suas mãos. E o último que eu separei foi problema espiritual, ou problemas espirituais. Quais são eles? São aqueles problemas que vêm do maligno, das forças espirituais do mal, que só Jesus pode resolver. É aquela situação que você diz assim: eu faço e não consigo sair do zero. Eu ganho e meu gasofilácio é furado. Então, nesse nosso projeto do MBA, Motivação Bíblica e Empresarial, qual é o nosso propósito aqui? É mostrar exatamente isso, à luz da Bíblia, em caminhos que foram trilhados por pessoas em tempos difíceis, e que no decorrer da sua caminhada, ele alcançou patamares bem mais elevados do que aquilo que ele sonhava. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: olha, o que Deus tem para você, são propósitos que venham te levar a alcançar patamares mais elevados. Diz para ele assim: você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Porque é um propósito de Deus. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus não quer ver as empresas quebrando, pessoas falindo. Jamais, principalmente o seu próprio povo. E Deus não se alegra na tristeza, na angústia daqueles que são chamados povo de Deus. E eu tenho certeza que você é e faz parte do povo de Deus. Amém? Olha só o que acontece. Se for espiritual, muda ali para mim, por gentileza. Muitas coisas eu já falei, muda. Se for espiritual, o que eu devo fazer? Alguém se arrisca a falar? O que eu tenho que fazer se o meu problema, ou o problema da minha empresa, é uma questão espiritual? Então, se você observar, nós vamos entender algo que Deus falou ao meu coração. A primeira coisa que nós temos que entender na nossa vida é que, se for espiritual, pode passar fácil. Nós precisamos ter dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, uma atitude, ou seja, sermos determinados. Nós temos que entender que nós precisamos ir em frente, não podemos desanimar daquilo que a gente crê que vai acontecer. E o que é, pastor? Determinação. O que é ser uma pessoa determinada? Aí é onde entra aquela questão bíblica, onde nós entendemos através da palavra de Deus que algumas pessoas conseguiram vencer esses momentos de adversidade que se abateram sobre a vida deles. O que é determinação? Determinação, na verdade, é a forma mais pura, a forma mais limpa, mais forte que pode acontecer na vida de uma pessoa. Qual que é? A fé viva, que torna a palavra de Deus uma realidade na vida daquele que crê.
precisamos ter uma fé viva. Tem dois tipos de fé, ou mais de duas. Uma delas é aquela fé natural, e a outra é a fé viva, a fé sobrenatural, que move de fato o coração de Deus em prol da sua causa, daquilo que você está passando, daquilo que você está sofrendo. Como é que você sabe disso? Se você abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 14, se você não trouxe, o Fábio vai mostrar aqui para nós. Eu vou resumir em alguns versículos o seguinte. Primeiro, aqui diz na Bíblia que em uma determinada situação, e eu já falei sobre Pedro a semana passada, eu vou seguir uma linha de raciocínio. Aqui diz que o barco em que eles estavam, que já estava lá no meio do mar, de repente, presta bem atenção nisso, esse barco, ele é açoitado pelas ondas, porque o vento era favorável ou o vento era contrário? O vento, segundo a palavra de Deus, era contrário. Mas a quarta vigília da noite, diz a Bíblia que dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Veio Jesus por cima do mar, em meio a uma grande tempestade, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e ficaram com medo. É natural, quando nós estamos passando por uma situação difícil, tem pessoas que até fantasma vê, mas nesse caso não. Ali estava acontecendo uma situação que ia trazer de fato uma grande bênção para a vida deles, em meio a toda aquela situação difícil. Observa o que acontece logo em seguida ali. Jesus, porém, lhes falou algo dizendo: tende bom ânimo, porque sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse o quê? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O que aconteceu nesse momento aí? Qual foi a reação dos pescadores que, naquele momento, qual foi a reação deles? A palavra de Deus diz que os pescadores, que na verdade eram experientes e sabiam navegar muito bem, eles tinham de fato, até antes da situação, uma visibilidade muito boa, pois o dia ainda estava claro. De repente começou uma ventania e o mar ficou bravo. A noite caiu, eles não conseguiam chegar ao outro lado, já estavam no meio do mar, mas o vento contrário não os deixava avançar. Vocês observaram aqui, você trazendo isso para a questão empresarial, observa que às vezes acontece que situações surgem no dia a dia da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso negócio. Situações que às vezes parecem que não vão ter solução, que não vão ter saída. Já aconteceu isso com você, Rebeca? Já aconteceu com você isso, Ivone? Já aconteceu com mais alguém essa situação de você se encontrar: meu Deus, o que está acontecendo? Que maldição é essa? Eu faço, desfaço, corro, luto, mas não está acontecendo aquilo que eu esperava, que eu almejava. E a mesma coisa aconteceu com eles. Qual era a situação deles? A Bíblia diz que eles eram experientes, sabiam navegar muito bem. Traga isso agora, tira da Bíblia e traz para a sua realidade. Você é um profissional, você tem experiência no que você faz, mas de repente acontece uma situação que nem a sua experiência, nem a sua inteligência, nem a sua capacidade, nada daquilo que você adquiriu durante a sua vida inteira está dando resultado agora. Foi exatamente isso, Jefferson, que aconteceu na vida desses homens. Eles tinham experiência, sabia, a visibilidade da Bíblia era boa, né? Mas de repente aconteceu uma situação, e isso está acontecendo conosco, com cada um de nós aqui nesse Brasil que nós vivemos. Quantas empresas fechando? Pessoas que batiam no peito e diziam: não, comigo isso nunca vai acontecer. E está acontecendo. E outra, não é só com você não é só comigo, não é só com o Alvimar, não é só com fulano, Beltrano. Está acontecendo isso em todos os segmentos da nossa sociedade. O último agora que levou uma pancada monstruosa foi o Eike Batista. Todo mundo sabe a potência financeira desse homem. Era o 6º homem, se não for memória, mais rico do mundo. E hoje está numa situação dramática. Então, se aconteceu com ele não é exclusivo, está acontecendo com muitas pessoas. Pastor, e o que é que é preciso fazer? Como é que eu tenho que agir? Observa bem aqui, olha.
Viram-se então em apuros, né? Que a situação deles não era boa, correndo o risco de naufrágio e morrer. De repente, naquele estado de insegurança, eles veem simplesmente um homem andando sobre o mar, e já estavam inseguros, com medo. De repente visualizaram uma cena horrível. É um fantasma. Não era um fantasma, era a solução do problema deles, era a solução daquela situação dramática pela qual eles estavam vivendo. Amados, existe uma diferença entre pessoas que creem e pessoas que não creem, pessoas que têm fé e pessoas que não têm atitude de fé. Foi o caso de Pedro e dos demais discípulos. Se você observar aí, diz a Bíblia que naquela agitação toda, Jesus logo lhes fala que era ele, que não era para eles ficarem o quê? Com medo. Amados, nós cremos em quem? Qual é o tamanho do Deus que você serve? Ele é pequenininho ou ele é um Deus grande e poderoso? E esse Deus grande e poderoso disse para Pedro: olha, não tenham medo, não tenham medo. Pedro, quando vê que era Jesus, lhe fala que se realmente era o Senhor, que também o fizesse andar por cima das águas para encontrá-lo. Olha que revelação maravilhosa de uma pessoa que crê em Deus. Olha, me dá um sinal. Será que você já chegou para Jesus alguma vez? Deus, me dá um sinal, eu preciso de uma resposta. Pedro foi chamado de um discípulo ousado, de muita fé. Por quê? Porque ele tinha essa capacidade de chegar para Jesus e falar: olha, eu quero um sinal, eu quero uma resposta. E às vezes nós temos medo de falar para Deus: Deus, eu quero uma resposta, eu preciso de uma resposta. Se é isso mesmo, eu quero. E Jesus falou para Pedro: é desse tipo de gente que eu gosto. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: é desse tipo de pessoa que Deus gosta. É dessas pessoas ousadas. Deus não gosta de pessoas frouxas, pessoas medrosas, acovardadas. Tanto é verdade que, se vocês reportarem lá no Velho Testamento, quando Deus chamava Gideão, e a Bíblia fala que Gideão malhava o trigo no lagar, estava malhando, quando de repente todo aquele povo, a nação inteira de Israel, se recolhe com medo dos midianitas. E Deus chega para Gideão e fala para ele assim: vai nessa tua força, varão valoroso. Porque Deus é com quem tem coragem e ousadia. E logo depois ele balançou um pouquinho e falou: Deus, mas eu sou sozinho. Aí Deus deu uma chance para ele: você vai lá em Israel, separa tantos mil homens, uma multidão de pessoas lá, traga para cá e dá algumas diretrizes para eles. O que é que eles fizeram? Eu quero que aqueles que beberem água como cachorro, assim, ó, com a mão, você separa. Os que beberem água com a boca, com a cara na água, você deixa de lado. E outra, detalhe: os medrosos e os covardes pode tirar de imediato, eu não quero eles no meu caminho. Deus não aceita, Deus não concorda, Deus não tem uma ligação com pessoas acomodadas, com pessoas que estão sempre com medo de fazer as coisas. E aí o que acontece? Deus separou aqueles que eram mais atentos e os corajosos também, e assim eles venceram os midianitas logo na sequência da história. Quer ver? Observa uma coisa interessante. Pedro, naquela agitação toda, ele toma uma atitude. A Bíblia diz que ele levanta e confronta Jesus e diz: olha, se é o Senhor mesmo, então faz o seguinte, me diga para que eu vá até o Senhor. Você faria isso com Deus? Você faria isso com Jesus? Senhor, então se é o Senhor mesmo, abre as portas para mim. Opa, se é o Senhor mesmo, eu quero que o Senhor faça assim, 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 meu Deus. Me mostra o teu poder, me mostra a tua grandeza. Eu preciso ter uma certeza. E aí Pedro confrontou Jesus, e Jesus, pronto, ele permite, ele aceita o desafio. Então venha, Pedro, começa a andar por cima das águas. Meus irmãos, é tão interessante que essa situação mostra que existem tantos alvos, propósitos, objetivos, que você pode acompanhar aqui no nosso telão. Nós queremos chegar a algum lugar, alcançar a concretização dos nossos projetos. Mas acontece que no primeiro momento pensamos que conseguiremos de que forma? Sozinhos, por conta própria. Não é assim que acontece? Tem pessoas tão orgulhosas, né? Tão cheias de si. Eu não vou pedir ajuda para ninguém, eu não vou falar com Deus, eu me viro sozinho, eu sou o cara. Não é isso? Eu era assim. Eu achava que eu conseguia tudo sozinho, até que um dia eu tomei uma decisão: não aguento mais, eu preciso de ajuda. E a quem que eu fui recorrer? A Deus. Pergunta para o irmão que está do teu lado: a quem você está recorrendo?
Olha que coisa interessante, afinal nós somos fortes, capazes de experientes, sabemos onde vamos, conhecemos a rota, os remos, as velas e a maré. Entretanto, o tempo passa e a tempestade vem, a noite chega, os ventos se tornam contrários, os impedimentos se multiplicam e muitas forças querem nos impedir a contramão dos nossos planos. Isso está acontecendo no dia de hoje. Eu vou explicar depois se é verdade ou mentira. Está acontecendo hoje isso, no nosso mundo, no nosso meio. E aí o que acontece, pastor? Os impedimentos se multiplicam, as forças querem nos impedir na contramão dos nossos planos. Quando procuramos a ajuda dos nossos amigos, maldito homem que confia no homem. É ou não é verdade? Fulano vai me ajudar. Aquilo ali parece que trava. Eu vou buscar socorro em tal pessoa, porque aquele ali pode me ajudar. Pode desistir antes de querer ir atrás dele, porque ele vai fugir de você. Ou então ele vai dizer que não tem, sendo que ele tem. Ou então alguma coisa vai acontecer para que não dê certo. E pior, vai perder a amizade depois. Não é isso aí. É verdade. Às vezes até a amizade vai embora, por causa de nós confiarmos no homem. Eu vou confiar no meu pai, minha mãe, meu irmão. Irmão, confia em Deus. Só no Senhor nós podemos confiar. Ok? E vimos que todos estão aonde? No mesmo barco e na mesma dificuldade. Hoje nós estamos com algumas pessoas, daqui uns dias vai estar lotado. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai tocar naquelas pessoas que estão sofrendo lá fora, mas não tem força, não tem condição de andar, já estão lá no mais profundo do abismo e estão vivendo a mesma situação do que muitos, mas não conseguem chegar até aqui. Mas em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, aqueles que vierem aqui vão alcançar uma grande bênção em suas vidas, porque Deus, Ele é fiel. Diga graças a Deus. E se você quiser, dá uma salva de palmas. Ele vai abençoar. Deus vai abençoar. É isso que Ele quer. Ele quer a prosperidade do seu povo. Mas existem algumas normas de Deus. Deus, Ele é aquele Deus que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele opera maravilhas, Ele faz o impossível acontecer, Ele traz à existência, Silvana, aquilo que não existe. Mas é preciso o quê? Ousadia e fé. Tem que ter força de vontade, de querer. E Deus não dá nada para ninguém se ninguém quiser. O que aconteceu ali? Ele chega em meio à tempestade e... olha o jeitão. Há um alvoroço no barco. Imagina aquele barco, olha, balançando para lá e para cá, Fábio. E Jesus está de que forma? Em cima das ondas. Jesus nunca vai afundar. Ele vai estar sempre por cima. Diga graças a Deus. Mas aconteceu uma coisa interessante. Vocês que são estudiosos da Bíblia, você vai observar que ali tinha um grupo de pessoas, vários pescadores. Só que alguns se conformavam em ficar dentro do barco. Eu vou afundar, o barco vai afundar, eu afundo junto. Eu não vou tomar decisão nenhuma, não. Eu ir para lá, vou nada, vou ficar aqui, tá bom. Tem pessoas que aceitam a derrota, tem pessoas que se conformam com a miséria, com o fracasso. Olha, o teu irmão fala assim: não se conforme com as coisas desse mundo, mas se alegre naquilo que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você são coisas grandes e firmes que ainda você não sabe. Quem pode dizer graças a Deus? Irmãos, existem regras no mundo espiritual. Pedro imediatamente ele falou: se é o Senhor Jesus, meu problema está resolvido. Se é o Senhor, meu problema está resolvido. Só me dá uma palavra, diga para mim o que eu tenho que fazer, fala para mim andar. Estou andando. E ele começou a andar. A Bíblia diz que Pedro naquele momento começou a caminhar. E aí acontece o que, pastor? A Bíblia diz aí, amados, que Jesus não abandonou. Jesus jamais vai te abandonar, nunca. Ele diz que ainda que a sua mãe te abandone, todavia eu jamais te abandonarei. Diga glória a Deus. Jamais Ele vai abandonar você, irmão. Jamais Ele vai abandonar você, que está sempre confiante nele. Jesus vem ao encontro, Jesus se aproxima daqueles que estão no meio da tempestade, perdidos, amedrontados ou até desesperados. Jesus se aproxima de você. Se você está passando por uma situação difícil, um momento de apertado, as suas finanças estão arrochadas, você está vivendo um momento assim de tremenda tristeza e angústia, saiba de uma coisa: Ele está perto de você, Ele está aqui nesse lugar, e a mão dele está estendida sobre cada um de nós, porque Ele é fiel. Diga graças a Deus. Amém? Aí a palavra diz que naquele momento ali houve uma tormenta. Qual é a tormenta que te aflige nessa noite ou nesses dias? Talvez seja
um problema de desemprego, aperto financeiro, falência e tantas outras coisas. E a palavra de Deus diz que eles estavam amedrontados, desanimados. Olha que coisa impressionante. Amedrontados e desanimados. Olha só, os discípulos viram Jesus, mas não o reconheceram. Quantas pessoas hoje dizem que conhecem Jesus, ou que estão com Jesus, que já ouviram falar de Jesus, mas não reconhecem Jesus? Tem pessoas que não conseguem ouvir, mas reconhecê-lo. E aí eu pergunto, vai acontecer algum milagre? Não. Pedro ficou lá, ó. Os discípulos ficaram com medo, é um fantasma. Mas Pedro falou: Senhor, se é o Senhor, então dá um sinal para mim, eu quero ver a resposta. Então, os discípulos o viram, mas não reconheceram. Jesus então lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E eles estavam amedrontados e desanimados, mas o Senhor lhes trouxe a sua palavra para encorajar, erguer e te animar. Eu creio que esse nosso Deus, Ele está conosco aqui nessa noite, para te erguer, para te animar, para dizer para você assim: ó, tem solução para o teu problema. Você crê nisso? Para dizer para você assim: eu posso resolver o seu problema, não importa qual seja ele, se seja financeiro, se seja problema de desemprego, se seja problema, você não está conseguindo resolver os seus problemas com a empresa, mas Ele está aqui nessa noite para dizer para você: eu posso resolver o seu problema, e eu tenho certeza que Ele pode mesmo, e Ele vai. Basta você então continuar lendo e assistindo essa palestra. Por quê? Porque aqui a palavra de Deus diz que Pedro precisou sair da onde? Hein, Fábio? Pedro precisou sair de onde? Sair de dentro do barco. E sair do barco significa o quê? Caminhar na direção do mestre. Diga comigo: precisamos sair do barco e caminhar na direção do mestre. Aí o milagre vai acontecer. Quando você sair do barco e ir na direção de Jesus, apesar da complexidade da situação, os discípulos confiavam no barco, mas Pedro não fazia isso. Pedro estava prestes, pronto, determinado a alcançar uma grande vitória na sua vida. Eu tenho certeza que nessa noite alguém aqui está com um desejo, uma sede de alcançar uma grande vitória na sua vida. Quem é essa pessoa? Levante as mãos e dê graças a Deus. Dê graças a Deus, porque essa vitória vai chegar no nome do Senhor. Quer ver, para a gente chegar a uma conclusão? Aqui diz a palavra que Pedro desceu, mas 11 discípulos continuaram a bordo. A maioria não foi tão longe. Todos queriam a bênção, mas não estavam dispostos a correr o quê? Grandes riscos. Assim é na vida empresarial, queridos. Se você não estiver disposto a correr riscos, você vai ficando para trás. Eu me lembro há uns anos atrás, e há um perigo hoje em dia na nossa caminhada, na nossa vida. Há uns 20 anos atrás eu não tinha nada, nem onde cair morto. Até a cesta básica às vezes era meu irmão que trazia para mim e minha mãe, né? Pagava aluguel. Deus me deu uma revelação e uma proposta. Eu não tinha nada a perder. Eu falei: eu vou sair desse barco, o barco já está afundando mesmo. Eu vou sair. Pagar aluguel em São Paulo e pagar aluguel em Vila Velha, tanto faz. Eu vou correr o risco. Muitas pessoas não queriam sair daquele barco afundando. Eu falei: não, eu vou. E o que aconteceu? As portas se abriram. Deus me conduziu, não porque eu sou o cara, sou merecedor, não, mas porque ele falou assim: rapaz, você é ousado, você tem coragem. Só que tem um problema: muitas empresas quebram porque depois que ela está com o poder, aparentemente, ela não tem coragem de continuar investindo. Ela retém aquilo ali, vou ficar seguro aqui e ali, e aí a casa cai. Vocês estão entendendo, amados? Isso é orientação espiritual que eu estou dando para vocês. São lições bíblicas e vida, testemunho de vida, que nós estamos passando para vocês a cada terça-feira que você vier aqui nesse lugar. Então o que nós queremos chegar é que Jesus, Ele não arrancou Pedro do barco. Diga para quem está do teu lado: Jesus não arranca ninguém do barco. O que Ele faz? Ele se apresenta. O papel de Jesus é se apresentar a você e dizer: eu estou aqui do seu lado. O que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? O que nós temos que fazer para as coisas começarem a mudar na nossa vida? Essa pergunta que você tem que fazer para Deus. Deus, o que eu tenho que fazer para as coisas começarem a melhorar na área financeira, que é o nosso propósito aqui?
é arrancar, né, das garras do diabo a sua prosperidade, aquilo que é seu por direito, que já é seu estabelecido antes da fundação do mundo. Deus te capacitou de inteligência, de sabedoria, mas a Bíblia diz que o diabo cega o nosso entendimento. Se nós não estivermos conectados no Espírito de Deus e em Jesus, o que vai acontecer, pastor? O inimigo vai pegar carona. Quando você menos espera, o barco já está afundado, a casa já caiu. E nós vamos culpar quem? Vamos culpar as pessoas que ficaram dentro do barco? Vamos culpar quem? Quem provocou o vento? Ou vamos culpar nós mesmos, que não tomamos uma decisão séria diante de Deus? Não é? Às vezes somos nós, e Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que nós plantarmos no dia a dia da nossa vida é aquilo que nós vamos colher. Repita comigo: aquilo que eu planto é aquilo que eu colho. É a lei, não tem jeito, é uma lei espiritual. Se eu plantar mandioca, eu vou colher mandioca, a não ser que fizerem alguma coisa e mudarem a história, a ciência alterar. Mas caso contrário, se você plantar mamão, você vai colher mamão. Está entendendo, sim ou não? Deus quer abençoar a tua empresa, teus negócios, com certeza isso pode acontecer. Aqui a Bíblia fala, amados, que Jesus não arranca Pedro do barco. Agora precisava acontecer uma coisa muito importante, hein? Passa para mim aí, né? Pedro deposita a sua fé no mestre. Quando Jesus fala, vem Pedro, ele faz o quê? Ele fica cocheando em dois pensamentos. Ele fica pensando se deve ou não deve ir. Ele fica pensando se é isso mesmo ou não. Claro que não. Ele vai e alcança, né? Ele vai e chega até Jesus, apesar de que num determinado momento ele começa a olhar para os lados, olhar para o outro lado. Mas o princípio de tudo se baseia aqui, ó. Pedro depositou sua fé no Senhor, e além de crer, ele também agiu. Temos então palavra, fé e atitude, e o resultado é o milagre. O que é que está sendo revelado aqui? Que é preciso de três coisas. Primeiro, fé. Mas só a fé resolve? Sim ou não? Só ter fé resolve? Não. É preciso atitude em cima da revelação de Deus, que é a palavra do Senhor. Se Deus falou para você assim: meu servo, vem, faz, pode fazer, que vai dar certo. Pode acreditar que a situação vai melhorar. Mas pastor, está todo mundo afundando no barco, mas aquele barco ali, hein, não afundou, porque Jesus fez uma proposta para eles. Irmãos, então a mesma coisa está acontecendo hoje, ó. Os olhos humanos, a ação de Pedro era um suicídio, perda total, o fim. Contudo, aquele ato de fé era o início de uma jornada extraordinária. Jesus não arranca Pedro do barco, ele precisou demonstrar o exercício da sua própria vontade ao descer e caminhar. Era uma questão de escolha, decisão e iniciativa. Jesus não vai te obrigar a fazer nada, isso é uma regra, mas ele olha para você e vê se você tem essas três qualidades. Ou seja, você desce do barco, ande, tenha a decisão e tome uma iniciativa de alcançar aquilo que você quer. E da mesma forma ele continua chamando a muitos e diz: vem para uma vida sobrenatural, para andar sobre as águas. Pedro andou e ali aconteceu o imprevisível, o improvável, o impossível. Pedro encontrou segurança e firmeza no meio da instabilidade.